Bom dia! Estamos iniciando a segunda edição do programa Almanac 105 deste ano de 2017. Então hoje o nosso assunto, nossa conversa vai ser muito sobre saúde. Mas não vamos falar de o que é bom para gripe, o que é bom para tosse, o que é bom para garganta inflamada. Nós vamos falar da saúde do todo, a saúde da pessoa como um todo e não como uma coisa isolada. E estou recebendo aqui como convidada, recebendo mais uma vez, a doutora Isabela Matos, que é homeopata e microfisioterapeuta. Bom dia, doutora Isabela, tudo bem? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Fiquei muito contente pelo convite. O prazer é todo nosso. Todas as vezes que você participou aqui do programa com a gente, deu uma repercussão tão boa. Mas antes de falar sobre a homeopatia, sobre a microfisioterapia, quem é a doutora Isabela Matos? Bom, sou uma pessoa simples, gosto também de me divertir, de passear, de estar com a família, com os amigos e gosto muito de trabalhar também, né? O que mais ocupa o meu tempo hoje em dia é o trabalho, que eu faço, como você disse, estava falando do amor, né? Pelas pessoas, pelas coisas. O meu trabalho, eu coloco muito amor nele, né? E acho que os pacientes conseguem sentir e perceber isso também. É uma troca sempre, né? Eu acho que a pessoa, quando busca um consultório, ela não está numa situação muito boa e ela busca não só... Muitas, erroneamente, buscam só aquele frasquinho de remédio, né? Mas outros buscam uma forma de interação, uma forma de conversar, até se abrir, né, com o médico. Você sente isso nas pessoas que te procuram? Sim, com certeza. Muitas pessoas estão ali querendo falar, querendo ser ouvidas, porque não tem isso em casa, não tem isso na família. E minha consulta, o meu espaço é um espaço para as pessoas mesmo conversarem bastante. Tanto que as consultas são bem longas, então eu tenho bastante tempo de dar bastante atenção, conversar muito. E elas se sentem acolhidas. Eu acredito que nesse sentido é legal. Que legal, elas encontram o amor mesmo ali dentro, né? Sim, sim. Isso é uma pena que muitos, né, profissionais dessa área esqueceram um pouco isso daí, né? Eles buscam outras coisas, né? E não esse contato. A gente sempre escuta a reclamação, nossa, mas o doutor nem olhou na minha cara, ou ele nem encostou em mim. Então é uma pena, né? Sim, porque infelizmente. as pessoas que estão ali, elas estão buscando uma melhoria. E às vezes, muitas vezes, não é nem o remedinho que vai curar, é essa conversa, né? Com certeza. Infelizmente, assim, o modo da nossa saúde hoje não é tão acolhedor, né? Às vezes as consultas são muito rápidas, às vezes nem é culpa do médico, é culpa do sistema. O sistema, sim, sim. Né? E aí é tudo muito corrido, também muita tecnologia, então às vezes os médicos se prendem muito na tecnologia e esquecem que tem um paciente ali que precisa de atenção, que precisa de um cuidado. E acho que isso tem atrapalhado um pouco a relação médico-paciente. Bastante, né? E como é que a Isabela sentiu a vocação para a medicina? Como é que foi? Nós passamos aí um momento, né, de vestibulares no mês passado, muitos jovens, né, que tinham o sonho de se tornar médicos, têm, né, esse sonho de se tornar médicos. Alguns tiveram a felicidade de ser aprovado, muitos com certeza tiveram a infelicidade, não é? Esse prefixo in tá tão em moda, né? Inverdades. Então, a infelicidade de ser reprovado nesse curso. Como é que foi para você? Como é que surgiu essa vontade de ser médica? Olha, essa vontade não surgiu muito cedo, não, tá? Como não muito cedo? Você é super novinha. Vai ter uma foto da Isabela no Facebook daqui a pouco, vocês vão ver. É uma jovenzinha ainda. É que geralmente as pessoas, assim, vou fazer medicina, parece que a pessoa já nasce com isso, né? No meu caso, não foi assim, pelo contrário. Quando eu era criança, eu sempre gostei muito da parte mais artística. Então, era música, era dança. Então, eu precisava fazer em qualquer coisa na parte artística, né? Nunca tinha pensado em medicina, tinha até aflição de sangue, sabe? Nossa! E aí, quando eu estava no primeiro ano do colegial, que agora é ensino médio, né? Eu assisti um filme que me tocou muito, que é aquele filme do Patch Adams. Patch Adams. Que é o filme da minha vida, eu falo, porque foi depois daquele filme que eu decidi que eu tinha que fazer medicina. Que bacana. E foi pelo filme, sabe? E aí eu fui correr atrás disso. Não foi fácil, porque tem que estudar muito durante o ensino médio para depois
ser aprovada no vestibular, tive que fazer cursinho. Mas eu fui por esse ideal, assim, de um filme que trouxe uma mensagem muito linda e eu fui buscar aquilo para minha vida. Que bacana. Então foi uma vocação mesmo que você sentiu vendo. Sim, sim. E é legal, quem for assistir o filme Patch Adams, assistam os extras. Pegam um DVD, um Blu-ray que tem os extras, porque eles mostram o verdadeiro Patch Adams, Sim, né? Que é vivo, que vem para o Brasil mais ou menos uma vez por ano. Ah, ele vem para cá? Geralmente ele vem nas capitais, em São Paulo, Rio de Janeiro, faz uma palestra muito bacana que eu já fui assistir. Que bacana! Ele faz palestra e faz um workshop de amor, né? Porque a medicina do PET é toda voltada para o amor mesmo, né? Que bacana. Nossa, é muito interessante muito bacana. Isso daí. Nessa palestra vão muitos estudantes de medicina, então é fantástico. E aí você falou a palavra-chave, né? Que é muito complicado, né? Para o estudante. Eu acho que a gente está... Eu lembro, na minha juventude, vamos dizer assim, na minha época de colégio, eu não lembro de doenças, de amigos ficarem doentes por tanto tempo, como nós vemos as crianças e os jovens hoje, não é? Essa coisa estressante do passar no vestibular. E aí, eu tenho amigos que se formaram médicos lá em São Paulo, na USP, não é? E um deles é um grande neurocirurgião, Dr. Alexandre Assuda. Inclusive, ele acompanha a nossa programação, vou dar um abração para ele. É um grande neurocirurgião, trabalha no Einstein. Mas eu via o nível de estresse dele. E eu perguntava para ele, eu falava, Alexandre, como é que você vai orientar os seus pacientes a não terem estresse, a levarem uma vida mais tranquila, se vocês levam essa vida? E eu fui num cardiologista, quando eu ainda morava lá em Indaiatuba, estava com princípio de pressão alta, de hipertensão. Aí ele falou, você tem que diminuir o ritmo, você tem que ter mais atividades ligadas ao lazer, você tem que dedicar mais tempo à família, você tem que fazer isso. Daí no final ele falou, e quando você conseguir fazer tudo isso, você vem aqui e me ensina, porque eu estou tentando até hoje e não consigo. Né? Então, você consegue levar uma vida igual a que você orienta seus pacientes, vamos dizer assim? Olha, eu tento bastante, viu, Luiz? Claro que o ritmo de trabalho é intenso, tem muitos pacientes procurando, então tenho que ter tempo para acolher esses pacientes. E como as minhas consultas são muito longas, eu fico muito tempo com o paciente. Então, não consigo atender tantos pacientes num dia por conta do tempo, né? Mas eu sempre me preocupo, assim, em não passar de um limite de pacientes por dia, porque senão aquilo começa a perder a qualidade, porque não tem como você ficar o tempo todo, é uma situação, assim, de estresse, né? Porque você vai escutar a vida do paciente, você vai escutar os problemas do paciente, então tem um limite por dia, não dá para passar daquele limite, porque senão perde a qualidade para mim e para o paciente. Então, eu sempre tento seguir isso, assim, de estipular uma agenda que eu vou dar conta, que eu sei que vai dar certo, né? E você falou da arte, né? Nós percorremos caminhos contrários. Eu sempre gostei muito de medicina, né? E era até um pouco sanguinário, né? Porque eu li aquele livro assustador, A História da Medicina, Os Séculos dos Cirurgiões, esses livros que falam como era a medicina no passado, né? E no fim eu acabei indo mais para a atividade artística, né? Mas você ainda tem a arte junto de você? Tenho sim. Eu gosto muito de dançar. Um dos hobbies preferidos é a dança. Eu toco teclado também, que é a legal. parte de música. Então, eu gosto muito dessa parte artística e sempre tento incluir na minha rotina também. E para os pacientes? Para os pacientes, eu indico dança, eu acho assim, fantástico, né? Eu acho que é uma terapia. Ajuda muito na autoestima, na alegria, no bem-estar. Então, eu sempre indico muito para os meus pacientes procurar dança, procurar atividade física. Então, é sempre um conselho que eu dou para eles. Que bacana. Poxa, parabéns por ter essa mentalidade, não é? Porque a gente sempre fala isso, a arte deve fazer parte da vida de todas as pessoas, não é? O esporte, assim como o esporte, a gente tem que conjugar as duas coisas, né? Você fazer uma atividade física. Eu tenho tentado me disciplinar fazendo caminhadas, né? Assim, se não der para fazer todo dia, pelo menos 4 ou 5 vezes por semana. E a arte sempre, né? Fazer e, vamos dizer assim, entre aspas, consumir a arte, né? Sempre que der, vai assistir um show, vai assistir um filme, uma peça de teatro, um balé, uma dança. Acho que isso deve fazer parte, e como você bem disse, vai elevar a autoestima.
Com né? certeza. Até eu acabei de lembrar que eu tô fazendo um curso de fotografia. Ah, que bacana! Tô amando. Ei, Marquinhos, vai ter uma concorrente logo aí, hein? É isso aí. Marquinhos falou que não tem concorrência, não. São todos amigos e um acrescenta muito ao outro, né? E fotografia realmente é fantástico, É né? apaixonante. Cada aula que eu vou, eu fico mais apaixonada. Que bacana. A gente Muito gostoso. passa a enxergar muitas coisas Diferente. com outros olhos, Você né? começa a enxergar ali, fica legal uma foto, a expressão das pessoas também. Você começa a reparar mais, aquela pessoa tá feliz, aquela tá triste, né? Que bacana. Muito legal. Logo a decoração do consultório da doutora Isabela vão ser fotos, assim. Com certeza. Agora, a homeopatia. Como é que foi essa escolha num mundo tão alopático, vamos dizer assim? Sim. Como é que foi a decisão pela homeopatia? Eu falo porque eu tenho um primo homeopata lá em Curitiba, o Iso Fischer, que também é músico. Aliás, sempre no programa a gente toca algumas músicas dele. E ele fala muito dessa medicina diferenciada, né? E na época que ele se formou, era uma briga violenta entre a alopatia e a homeopatia. Acho que continua um pouquinho, né? Mas... acho que ficou uma guerra fria, né? Não declarada, mas existe um pouco, né? Então, a homeopatia surgiu na minha vida aí sim muito cedo. Ah, tá. Porque eu nasci na homeopatia. Minha mãe sempre se tratou, então na gestação dela ela usou homeopatia. Desde que eu nasci, só usei homeopatia na vida. Então, é a medicina que eu sempre me tratei, que eu sempre acreditei. Uhum. Durante a faculdade, eu gostava muito de obstetrícia. Tá. E eu encaminhei minha faculdade toda para fazer obstetrícia, que era uma paixão muito grande, parto natural, humanizado, adorava. Mas aí no 6º ano, eu tinha que decidir o que eu ia fazer e passei no estágio da ginecologia, que tem que ser junto com a obstetrícia, né? Tá. Então, aí naquele momento eu não gostei muito da ginecologia, porque envolvia muito a parte de cirurgia, a parte oncológica, e não era muito a minha visão de mundo. Aí eu decidi pela homeopatia mesmo, que foi o que eu sempre me tratei, o que eu sempre acreditei, e aí eu fui para a especialização na homeopatia. Que bacana. Você sempre teve homeopatia? Sempre, a vida toda. Que interessante. O Fernando, meu filho, mora lá em Indaiatuba, nós também passamos a tratá-lo com homeopatia. Eu confesso que há muito tempo atrás eu tinha dúvidas, né, quanto ao funcionamento, sobre a eficácia. Sim. E o Fernando, até os 2 anos de idade, não dormia nada. Ele passava a noite mamando, ele ficava o dia inteiro acordado. E fizemos de tudo, água de melissa, passalix, um monte, todas as receitinhas que davam, a gente tentava e nada dava certo. Até que falei para a Luísa, viu, vamos levar para a homeopatia. Aí levamos no homeopata lá de Indaiatuba, e depois de 1h30 de conversa, ele deu bronca no Fernando. O Fernando tentou pegar um objeto em cima da mesa, criança de 2 anos, né? Ele tentou pegar um objeto, ele deu uma bronca e tal. Aí nós ficamos meio assustados. E o médico falou assim, não, eu estou analisando a reação dele, eu não estou bravo, eu tô... E depois de 1h30 de consulta, ele falou, mandem fazer esse remedinho, vai já na farmácia, manda fazer e tal. Às 7 horas da noite, vocês vão dar 3 gotinhas para ele. Foi a primeira noite que ele dormiu, das 9 da noite até quase 10 horas da manhã do dia seguinte. A partir dali, foi só homeopatia. E ele reage muito bem. Sim. Né? As pessoas que, né, vamos dizer assim, as pessoas que já tiveram muito contato com a alopatia, elas podem ter uma boa resposta na homeopatia? Podem sim. E esse mito, assim, de que a homeopatia demora para funcionar, não é bem verdade. Porque quando a gente consegue chegar no medicamento correto, aquele que é mais semelhante à pessoa, o efeito é muito rápido, tanto que você vê isso com o seu filho. Exato. Claro que uma pessoa, assim, que usa muito medicamento alopático, o corpo fica um pouco desacostumado de trabalhar. Porque os medicamentos convencionais, eles trabalham pelo nosso corpo. Tá. Então, por exemplo, se você tem uma infecção e vai usar o antibiótico que vai lá e vai matar a bactéria. Ele não vai dar o tempo do seu corpo reagir, combater aquela bactéria e combater aquela infecção. Então, o corpo fica mal acostumado de não ter respostas. E na homeopatia, a gente busca as respostas do próprio corpo. Então, é um medicamento que vai estimular o organismo a se reequilibrar e ter uma resposta contra o problema de saúde que for. Ah, tá. Então, um corpo que não treina muito, demora um pouquinho mais para reagir, mas não que seja impossível.
tem que ter um pouquinho mais de paciência, talvez insistir mais na frequência do medicamento para conseguir o efeito. Mas a gente consegue. Porque o corpo está intoxicado, né? Sim. Vamos dizer assim. Mas também ao longo do tratamento, a pessoa insistindo e assim, optando cada vez mais pela homeopatia, aí o corpo começa a se acostumar com aquilo e começa a responder cada vez mais rápido. Eu falo que é como se fosse um exercício físico. Quando você vai começar a caminhar, a correr, você cansa com mais facilidade. Sim. E aí você tem que insistir, mas com o treinamento, daqui a pouco você já está correndo uma maratona. Então seria mais ou menos isso. O corpo vai treinando a responder. Quando ele está acostumado, aquilo fica bem mais fácil. E é errado dizer que a pessoa deve procurar a homeopatia antes da doença se manifestar? Não, não é errado. Pelo contrário, é muito certo. A homeopatia ela pode ser procurada com a doença e antes da doença, porque ela é tanto curativa, no caso da doença já instalada, e preventiva, no caso de uma pessoa que quer buscar uma qualidade de vida. Então, ela quer buscar um bem-estar, e nesse bem-estar entra muito bem o medicamento homeopático, que vai ajudar a pessoa que não tem problema nenhum a se manter bem e se manter em equilíbrio. E também não ter problema nenhum, hoje em dia é bem difícil, né? Difícil, né? Eu sempre falo, né, com os amigos psicólogos, quando entrevisto algum aqui, essa questão da procura pelo profissional, né? Muitos procuram uma orientação psicológica, procuram um tratamento depois que o problema já está muito grande, né? A pessoa espera até o último instante, aí ele fala, eu não estou louco, então eu não vou, até que chega uma hora que a pessoa vai, e às vezes pode ser tarde, né? O tratamento é muito complicado, né? A terapia acaba ficando mais difícil, né? E acho que com a homeopatia é a mesma coisa, né? Quanto antes a pessoa procurar, melhor para ela. Sim, com né? certeza. Mas também, mesmo no caso mais crítico da doença já instalada, tanto física quanto emocional, a gente consegue bons resultados. Então, muitas pessoas vêm na situação mais crítica. E aí eles começam o tratamento, percebem as mudanças, percebem que estão indo bem, e mesmo depois que as pessoas se curam, aí elas continuam na homeopatia. Que bacana. E aí vira uma forma preventiva. Que bom, né? E acontece muito das pessoas chegarem lá, falar, eu falo da rinite, porque acho que tem muita procura, né? As pessoas que têm rinite, eu como tenho muita rinite alérgica, a pessoa chega lá e ela acha que ela vai sair com um remedinho para rinite. Sim, né? sim, tem muito disso. E muitas vezes na conversa você pergunta coisas que passam longe da rinite, né? É isso mesmo? Sim, porque a homeopatia, assim, na essência dela, a homeopatia lá do Hahnemann, que foi o criador da homeopatia... Os famosos centesimais. Sim. É uma homeopatia que vê o paciente como um todo. Então, se o paciente chegou com problema de rinite, que nem você deu o exemplo... Eu vou, claro, perguntar do sintoma dele, preciso saber como que são as crises, as características, né? Mas eu preciso saber do paciente, da pessoa que está ali. Porque o medicamento homeopático, ele age pela semelhança. E não semelhança só com a doença. Semelhança com a pessoa, com o caráter dela, com as atitudes dela, com o modo de reagir em determinadas situações. Então, eu vou perguntar da vida toda, né? A pessoa tem que chegar ali preparada para se abrir, né? É isso que eu ia falar. A pessoa não pode ir de uma forma muito retraída, né? Ela tem que ir preparada para abrir o livro mesmo, né? Tem alguns pacientes que são mais retraídos, porque também é a característica deles, e isso também é levado em consideração. Então, eu sempre observo muito como é o paciente que está ali na minha frente. Tem paciente que é muito falante, e isso é uma característica dele. Tem outros que são mais fechados, mais tímidos. Mas mesmo com os mais tímidos, eu tento sempre investigar o máximo possível. E você nota uma mudança nesse estilo do paciente? Muito, em todos os tipos de pacientes. Tem pacientes que às vezes falam demais e aí voltam na outra consulta já bem mais calmos, menos ansiosos, falando de uma maneira mais moderada. Acho que eu vou ser desses daí. Tem outros pacientes que são mais tímidos, mais retraídos e que na segunda consulta já voltam um pouco mais falantes, e até por perceberem as mudanças começam a confiar mais, então eles também conseguem se abrir mais. Então tem muitas mudanças rápidas, de uma consulta para outra. Às vezes eu me surpreendo muito. Às vezes eu vejo na agenda e espero aquele paciente, né, com aquele perfil, e quando o paciente chega e sai da consulta eu falo, nossa, como mudou. Que interessante. Deve ser muito gratificante isso, Sim, né? É muito, muito legal. É muito bom ouvir o retorno dos pacientes, falar que eles estão
estão bem, que melhoraram. Muitos chegam lá para mim depois de buscarem muitas opções, muitas alternativas e sem sucesso. E eles chegam lá, às vezes, como até a última opção, sabe? Ai, Tá. eu vim recorrer aqui porque eu não sabia mais para onde ir. Que interessante. E os resultados são muito legais. É muito gratificante isso. Nossa, é muito bacana a gente ouvir isso daí, né? E é uma forma não agressiva, não é? É o que a gente fala. Às vezes a pessoa acaba sendo curada até pela conversa em si, né? Ela exteriorizou aquilo que estava preso dentro dela e você consegue um resultado bom com isso, né? Você falou do corpo reagir. A gente vê hoje em dia uma necessidade, né, um imediatismo muito grande. Então, a pessoa teve lá uma dor de cabeça, ela imediatamente vai lembrar daquele comercial que ela viu na TV ou que ela viu na revista, ela vai na farmácia, ela vai comprar porque ela quer que acabe aquela dor de cabeça da forma mais rápida possível. E muitas vezes, se ela tivesse um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, o próprio corpo se encarregaria de fazer isso. Eu lembro novamente do caso do Fernando, às vezes ele tinha febre, né? Daí o homeopata, era interessante que o homeopata deixava o celular dele pra gente, falava, não, você liga, qualquer coisa você me liga, e ele falava, não, a febre está muito alta, não, então deixa, o corpo está combatendo. E o próprio Hipócrates falava, né? Imagina lá em 400 e tantos anos antes de Cristo, falava da physis, né? Essa questão do corpo se curar, né? E você nota muito isso, as pessoas querendo um imediatismo e com isso o corpo está desaprendendo a lutar? Sim, que é o que a nossa medicina convencional faz, como eu te falei. Ela traz esse imediatismo para o paciente, mas não é, às vezes, uma cura real, né? Porque muitas vezes você está colocando sintomas para dentro, coisas que precisavam sair, que precisavam ser eliminadas, e a gente está suprimindo aquilo. E um dia isso pode ter consequência. De tanto ir guardando, uma hora o corpo não aguenta. Tanto no físico quanto no emocional. Então, age no emocional também, né? A homeopatia? É. Com certeza. E acho que até, assim, o principal, né? Porque a maior parte das doenças tem uma causa muito forte do emocional, do que a pessoa vive, dos conflitos do dia a dia dela. Geralmente são esses conflitos que desencadeiam os problemas de saúde. Tá. E eu acho que por isso que, junto com a homeopatia, a pessoa deve buscar uma mudança no seu comportamento, né? Isso que eu falei tanto no começo, né? Acho que não adianta ela tomar homeopatia, mas depois chegar esbravejando em tudo quanto é lugar, carregar aquele negativismo muito grande. É um ciclo isso? Eu percebo que as pessoas que chegam abertas para mudar falam assim, não, eu estou aqui porque eu quero melhorar, eu quero mudar meu estilo de vida, eu quero ter uma qualidade de vida. Essas pessoas evoluem muito bem. Outras querem aquele efeito mágico. Elas acham que só o remédio tem que dar conta de tudo. E não é bem assim. Porque a homeopatia, ela te dá ferramentas. Tá. Dá ferramentas para o seu corpo reagir e responder e combater as doenças. E dá ferramentas para o seu emocional, para você se equilibrar. Só que se eu falo assim, as ferramentas estão ali. Como cada um vai usar, depende de cada um. Então, vai chegar mais longe quem está disposto a pegar aquelas ferramentas e atuar na sua vida e fazer mudanças. Agora, quem não quer, que quer deixar as ferramentas guardadinhas lá na malinha e não fazer nada com elas, a hora que quebrar... vai melhorar, mas não faz milagre. Tá. E a questão dos medicamentos homeopáticos, né? As pessoas falam, mas aquilo ali é tão diluído, é tão... Ou as pessoas falam, mas tem alguns remédios que, na verdade, são venenos. A gente fala que tudo é veneno e tudo é remédio, depende muito da dose, né? Como é que é a formulação? Como é que você, por exemplo, receita um medicamento... Existe um medicamento assim, a pessoa, vamos supor que eu vou lá, eu sou muito retraído, eu sou muito tímido, tenho muita alergia, você já sabe qual é o medicamento ou vai depender de uma série de fatores? Vai depender de uma série de fatores. Porque, como eu disse, é uma medicina muito personalizada. Então, duas pacientes podem chegar com o mesmo sintoma. Por exemplo, você deu o exemplo da rinite. Então, pode chegar você com rinite e o seu filho, por exemplo, com rinite. Não necessariamente vocês vão usar os mesmos medicamentos. Por quê? Cada um é uma pessoa, cada um tem suas características, os seus comportamentos. E o medicamento
medicamento é selecionado a partir disso, do quadro geral do paciente. Físico, emocional, caráter, reações, tudo isso. Que interessante. Então, é muito, muito individualizada. A homeopatia, na essência, ela é muito personalizada, muito individualizada. Claro que tem por aí as que não são tão legais, né? Aquela coisa que você vê na farmácia, daqueles frasquinhos de homeopatia, isso para dor de cabeça, isso para dor de garganta, e aí foge completamente dos princípios da homeopatia, né? E aí os resultados também não são legais. Vira uma coisa puramente comercial Sim, só, sim. né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Sempre procurar realmente a opinião de um especialista, procurar os médicos, né, que são gabaritados para fazer. E é o que você falou, né? É muita observação, é muita sensibilidade por parte do médico, né? E até uma coisa que eu lembrei agora, que é essa questão da automedicação. Que as pessoas têm esse hábito, não sei se é só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil isso é forte, né? E não é uma coisa bacana, tanto com os medicamentos convencionais, quanto com os medicamentos homeopáticos. Porque o medicamento homeopático, as pessoas acham assim, se não fizer bem, mal não vai fazer. E não é bem verdade, porque é um medicamento que mexe muito profundamente com a pessoa, inclusive com o emocional. Então, pode ter reações adversas, sim, pode mudar a forma de comportamento da pessoa, sim, e às vezes até para uma forma não tão boa. Por isso que tem que ter muito cuidado em buscar uma orientação médica, um profissional de qualidade para poder ter um bom tratamento. Isso é uma informação muito importante, essa mania que as pessoas têm, né? Eu falo que as pessoas vão na farmácia como quem vai no supermercado, né? Vou comprar isso caso eu tenha essa dor, vou comprar isso caso eu tenha... E não pode. Não. E até muitos pacientes me pedem assim, você não pode deixar uma listinha do que eu uso para cada coisa? E não é assim, porque ele pode ter uma gripe hoje, ele vai ter que entrar em contato comigo, me falar tudo o que ele está sentindo, o que está acontecendo, e eu vou escolher o medicamento. Só que ele pode ter uma gripe daqui 2 semanas e são características diferentes. Eu posso usar outro medicamento. Então, não dá para falar, você vai tomar isso para gripe, isso para infecção de urina, isso para dor de garganta. Não existe uma fórmula mágica, né? Não, e tem que sempre ter esse contato muito próximo médico-paciente, que nem você falou, que ele deixava o celular. Então, os pacientes têm todos os meus contatos. Sempre entre uma consulta e outra, eles têm toda a assistência de entrar em contato comigo e de receber a orientação adequada na homeopatia. Que bacana. Poxa, que bacana, viu? Se não tem isso, eles vão acabar recorrendo ao pronto-socorro e vão usar os medicamentos convencionais que vão atrapalhar um pouco no andamento do tratamento homeopático. Que bacana. Poxa, parabéns, viu, Isabela? Olha, muito interessante tudo isso. Nós vamos chamar um intervalinho agora, nós vamos chamar um bloco musical e daí na volta nós vamos falar sobre a microfisioterapia, que ainda é uma ciência tão desconhecida. Às vezes a gente comenta com as pessoas, fala, mas o que é? É uma fisioterapia com movimentos menores, de músculos menores, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. E nós estamos de volta aqui no Almanac 105 de hoje, nós estamos conversando com a doutora Isabela Matos, que é homeopata e microfisioterapeuta. Doutora Isabela, a gente estava conversando aqui enquanto a gente ouvia as músicas, eu falei do meu primo, né, do Iso, que é médico homeopata lá em Curitiba, e ele fala muito da questão da medicina humanizada, e ele fala que ele gosta de compor músicas curativas, até depois eu passo para você as músicas dele, ele gosta de músicas curativas e a medicina mais humanizada. E eu me lembro que ele tem um grupo lá em Curitiba de soropositivos, né? Ele trabalha com pessoas que têm o HIV e trabalha com homeopatia. Como que a homeopatia age num caso desses? É uma doença que precisa do tratamento alopático, né? O coquetel de medicamentos, acredito que são medicamentos muito fortes, não é? Mas qual seria, na sua opinião, o papel da homeopatia nesse grupo? Sim, a homeopatia, ela não tem contraindicações e ela age em qualquer tipo de patologia, inclusive no HIV. E nesse caso também tem que ser um tratamento muito individualizado. Não posso falar porque todos têm HIV, todos vão receber tal medicamento homeopático. Não seria o caso.
seria o caso de um acompanhamento de cada pessoa, investigando todas as características daquela pessoa para encontrar o medicamento homeopático mais adequado para cada paciente. E dessa forma, esse medicamento vai ajudar o organismo a se equilibrar. E equilibrado, tudo funciona melhor. O físico, o emocional, a resposta do paciente ao tratamento convencional também, qualidade de vida. Então, com certeza, esses pacientes acompanhados pelo seu primo têm uma resposta muito melhor do que os outros pacientes, porque eles têm um tratamento mais personalizado, além do tratamento convencional. Ah, tá. Interessante. E uma outra dúvida que sempre surge quando a gente fala de homeopatia, não sei se é mito ou se é verdade. Às vezes as pessoas falam, mas o medicamento homeopático, ele potencializa às vezes alguma coisa e para depois, né, promover a melhora, vamos dizer assim, entre aspas. Bom, isso que falam é o que a gente chama de agravação homeopática. E o que seria isso? Principalmente em patologias mais físicas. Por exemplo, um quadro gripal, uma infecção. Eu vou buscar um medicamento, nesses casos, muito semelhante com a doença do paciente. Tá. Então, sendo muito semelhante, é como se eu desse para o paciente um pouquinho mais do que ele tem. Qual que é a intenção? Assim, se eu dou um pouquinho mais, o corpo vai ter que reagir um pouquinho a mais também daquela doença. E esse um pouquinho a mais que o corpo reage é o que cura o paciente. Tá. Só que no início do tratamento, se eu estou dando um pouco mais do que o paciente já tem, ocorre uma agravação. Até o corpo perceber que é mais que ele tem que trabalhar, e aí o corpo reage mais e cura o paciente. Que interessante. Você aumenta a energia vital. É um pouco aquela lei da física da ação e reação. Então, se eu faço uma força um pouco maior no organismo do paciente, o organismo vai ter que reagir também um pouco mais. Essa que é um pouco a lógica do medicamento nesses casos. Muito interessante, viu? Nossa, a gente precisaria de um programa de muitas horas aqui para aprofundar nesse tema tão interessante, né? Numa época em que as pessoas estão buscando alternativas realmente, né? A gente tem aí as acupunturas, Sim. todas as massagens, né? E falando em massagens, vamos falar um pouquinho da microfisioterapia. Aquela velha conversa que nós tivemos, né? Como é que surgiu a microfisioterapia na sua vida? Tá. E o que a gente pode dizer da microfisioterapia? O que é essa ciência? Bom, a micro na minha vida surgiu de uma forma bem inesperada, porque é uma técnica relativamente nova, principalmente no Brasil. Não é tão nova. Na França ela já tem há 30 anos, já existe há 30 anos. No Brasil ela chegou há uns 10 anos, Tá. mas ainda não é tão conhecida. E eu não conhecia também. Então eu já tinha me formado, estava fazendo a minha especialização na homeopatia. E um dia minha mãe trouxe um folheto de uma fisioterapeuta que atuava na região de Laranjal Paulista, que minha mãe trabalhava lá. E esse folheto eu li, era uma coisa bem simples, assim, falando um pouquinho da micro. E na hora que eu li o folheto, veio aquele estralo, assim, né? Nossa, eu quero fazer esse curso, que eu acho que vai complementar muito bem o trabalho da homeopatia. Aí, no mesmo dia, eu já fui na internet, fui pesquisar, achei a escola que dava o curso, já entrei em contato com eles, já fiz minha matrícula. E depois que eu fui fazer uma consulta com essa moça lá de Laranjal. Tá. Para conhecer. Então, quando eu fui fazer a consulta, eu já estava até matriculada no curso. Eu nem sabia como que eu ia usar aquilo, né? Mas eu achei, assim, fantástico e quis fazer. Que bacana. Às vezes as oportunidades surgem pra gente, né? Elas estão ali mostrando pra gente, olha, você está tendo oportunidade, isso vai ser importante. E muitas Sim. vezes a gente deixa passar. Sim. Né? E você não, você aproveitou. Aproveitar as coisas que aparecem. Nada é por acaso, né? Exatamente. Né? A Patrícia me ensina isso. Tudo acontece do jeito que deve ser, no momento que deve ser. Se uma coisa não deu certo, é porque não tinha que dar certo mesmo. Sim. Né? Então não adianta ficar... Até muitos pacientes falam isso. Às vezes demora um pouquinho a consulta, eles falam, nossa, faz tempo que eu estou esperando, eu queria passar na consulta. Ou muitas vezes eles marcam e aí não dá certo de vir, e eles vêm num outro momento e falam, nossa, eu queria ter feito há tanto tempo e só deu certo agora. Mas é aquele momento que tanto o paciente estava preparado para receber aquele tratamento e talvez eu estivesse mais preparada naquele momento para acolher aquele paciente. Então, tudo tem uma hora certa. E a gente tem que entender isso e aceitar, né? Não adianta ficar reclamando. Lutando contra. Lutando contra, exato.
E como que é essa técnica da microfisioterapia? Bom, então a microfisioterapia é uma terapia manual. Então, são toques muito suaves no corpo do paciente, tanto que o nome micro vem de micropalpações. Então, são toques super suaves mesmo. E qual que é um pouco o princípio da micro? Tudo que a gente vive de traumas ao longo da vida, físicos, traumas emocionais, o nosso corpo vai registrando, a gente fala de uma memória celular. E o corpo registra tudo. Às vezes a gente nem consegue lembrar de tudo, a memória não lembra, porque muita coisa vai para o inconsciente, mas o corpo registrou tudo aquilo. Com essas micropalpações, a gente consegue encontrar pelo corpo como se fossem cicatrizes desses traumas que o corpo registrou. Nesse local de cicatriz, a gente obtém muita informação a respeito daquele trauma. A gente consegue obter informações de datas, de mais ou menos o que aconteceu naqueles eventos e o principal, de que consequências que aquilo está trazendo para o paciente, de sintomas, de problemas de saúde. Então, primeiro a gente faz esse rastreamento das cicatrizes. Aí, a partir disso, com a própria palpação, é como se a gente pedisse para o corpo reprogramar aquela cicatriz, apagar aquela cicatriz que ficou. E aí o próprio corpo, depois da consulta, começa a trabalhar para apagar aqueles registros. Que interessante. E às vezes são coisas que estão no subconsciente da pessoa, ela não tem a menor ideia e você consegue perceber. Sim, porque como eu falei, o corpo registra tudo, desde o momento da concepção até o momento da nossa morte. Caramba. Então, nesse tratamento, a gente pega eventos, assim, dos mais variados, que podem ter ocorrido até na gestação, no parto, na infância, e tudo isso a gente não tem memória, porque tudo isso fica lá no inconsciente. Que bacana, é uma técnica curiosa, né? Porque, e você aplica, por exemplo, muitos pacientes chegam lá buscando a homeopatia, mas ele não consegue expor alguma situação ou aquilo realmente não ficou claro para ele. Você une as duas coisas? Com certeza. Assim, quase 100% das minhas consultas eu associo os dois tratamentos, a homeopatia e a microfisioterapia. Os dois tratamentos são ótimos separadamente, mas eu percebo que juntos o efeito é ainda melhor. Porque eu falo assim que a micro, ela faz uma limpeza muito boa. Ela remove a causa dos sintomas. E os sintomas vão melhorando. E a homeopatia ajuda o paciente a conseguir aquele equilíbrio para lidar melhor com o seu dia a dia, ter reações melhores nas situações que ele vive. E o conjunto dessas duas técnicas é muito fantástico. Nossa, mas isso exige de você uma... Quer dizer, não é só uma questão de técnica, é uma questão de sensibilidade mesmo, né? Eu acredito que não é para qualquer um, né, conseguir seguir essa área, aplicar essa técnica em pacientes. Olha, assim, tem que ter uma sensibilidade grande, até porque é uma pessoa que está ali, você tem que, assim, ficar muito atento nas reações dela, qual é o real motivo dela estar ali, porque às vezes ela te procura por uma rinite, mas o real motivo dela estar ali não é aquela rinite. Às vezes é um problema no casamento, é um problema em família, é um trauma que ela teve há muitos anos atrás. E a rinite foi só o caminho para ela chegar. Então tem que ter uma sensibilidade para conhecer aquela pessoa. No caso da micro, é uma técnica. Então, a partir do momento que você conhece a técnica e pratica e sabe aplicar, não existe uma sensibilidade, porque é uma técnica, é uma ciência. Então, depende de saber, de fazer conhecer e aplicar corretamente. Que bacana. Nossa, é muito curioso isso, é muito interessante, né? Como você disse, é muito recente, não é? Tem 30 anos, mas já tem resultados muito bons, não é? Muito bons. Os pacientes mesmo, assim, eu falo que o melhor resultado é enxergar o que acontece com os pacientes, as melhoras que eles têm, a evolução, é muito bacana. E as reações do paciente? Tem reações, podem ter reações, porque como a homeopatia, a microfisioterapia estimula o corpo a se curar.
Porque o meu papel ali é de identificar os registros e de pedir para o corpo reprogramar tudo aquilo. Agora, quem vai fazer essa reprogramação é o próprio corpo. E nesse processo, logo após a consulta, podem existir algumas reações após o tratamento, porque o corpo está reagindo para reprogramar tudo aquilo. Então, tem alguns pacientes que evoluem com muito sono, cansaço, moleza. Outros com um pouco de dor no corpo, dor de cabeça. Às vezes pode acontecer de soltar intestino, de urinar mais, transpirar mais. Tudo no sentido de eliminação. Então, é muito bacana. É uma limpeza mesmo, Sim. né? Então, tem pacientes que não têm reação nenhuma e tem outros que têm reações. Até uma orientação que eu dou no final da consulta que podem acontecer essas reações. Mas também é tudo assim, uma coisa tranquila que dá para aguentar e que é no sentido de cura, que vai melhorar. É para causar um bem maior, Sim. né? E tem alguma contraindicação? Tem algum caso que fale, não, é melhor não fazer? Olha, não existe contraindicação, porque é um método, assim, de estímulo do próprio corpo, então o corpo que vai se curar. Então, pode ser feito em qualquer idade, já fiz desde recém-nascido até idoso, gestante, não tem contraindicação. Que interessante. E uma outra curiosidade, doutora Isabela, agora tendo contato, né, com o pessoal lá da família acolhedora, né, como eu estou casado com a Patrícia, né, que é a coordenadora lá do Serviço de Famílias Acolhedoras, também passei muito tempo na diretoria da Casa do Bom Menino, tendo contato. É muito triste porque muitas vezes as crianças têm um histórico, né, quando o juiz determina um desacolhimento, sempre é em função de algum acontecimento, né? Um maltrato que a criança sofreu, então isso provoca esse afastamento da família, seja para um abrigo, seja para uma família acolhedora. E as pessoas que vão receber essa criança no abrigo ou nas suas casas, muitas vezes não vão saber um histórico, e essa criança apresenta uma forma de comportamento, mas a família não sabe. A microfisioterapia, no caso, é uma boa, vamos dizer assim, uma boa terapia para a pessoa entender o que aconteceu, buscar uma melhoria? Sim. Quer dizer, eu não preciso conhecer todo o meu passado, você vai conseguir... Sim, a gente consegue identificar, às vezes a pessoa ou não conhece, ou não se lembra, ou não tem consciência daquilo, mas os registros estão ali, vão ser identificados e vão ser reprogramados. Então, aquela criança às vezes nem sabe o que se passou com ela, mas apresenta consequências daquilo, apresenta sintomas, apresenta alterações de comportamento. Então, a partir do momento que a gente consegue encontrar os traumas que aquela pessoa viveu que estão no corpo e o corpo consegue apagar aquilo, as melhoras são muito boas. Então, pode ajudar muito nessas crianças, sim, com certeza. Que bacana. E depressão? Esse também foi chamado de doença do século, né? Que estava todo mundo falando. Uns falam, não, isso é frescura, isso não sei o que lá. Cada um já emite o seu julgamento, não é? Também é a microfisioterapia é uma boa forma da pessoa se encontrar, entender o porquê de tudo aquilo? Sim, tanto a micro quanto a homeopatia ajudam muito na depressão. Eu recebo muitos pacientes com depressão que usam muitos medicamentos convencionais há muito tempo e que, assim, os medicamentos convencionais é como se eles anestesiassem um pouco a pessoa. Então, a pessoa para de sentir aquela aquela tristeza, os sintomas da depressão, mas não que ele está realmente curando aquela pessoa, porque é um efeito químico do medicamento no cérebro da pessoa. E quando a gente tira aquele efeito químico, provavelmente os sintomas voltem, porque a pessoa não trabalhou o que gerou aquela depressão. Claro que dá para fazer um tratamento convencional se a pessoa for buscar outras coisas, foi buscar uma terapia, foi buscar entender por que ela chegou naquele quadro depressivo. Mas muitas pessoas optam pelo convencional porque acham que é mais fácil. Só que elas não querem enxergar o que levou àquela doença. Então, muitos pacientes chegam nessa condição de estarem muito medicados e ainda sentirem sintomas de depressão. E aí a gente começa tratamento com homeopatia, com a micro. Eles costumam responder muito bem. A princípio, eu não mexo na medicação que eles estão usando, mas com a evolução do tratamento, com as melhoras do paciente, aos poucos a gente vai reduzindo aquela medicação. E eu tenho muitos casos de pacientes que chegaram tomando vários antidepressivos e depois acabaram sem nenhum, ficaram só com homeopatia.
Que bacana. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que a tia dela passou comigo há pouco tempo e estava num quadro de depressão muito grave, de não comer, de emagrecer demais. Chegou bem mal. E ontem ela deu a notícia que ela está muito melhor, que ela voltou a cozinhar, que está querendo fazer doce, que voltou a engordar, porque começou a comer melhor. Então, é muito gratificante ouvir esses depoimentos. E você falou, né, da terapia. É sempre aconselhável ela buscar uma terapia psicológica, uma ajuda assim? Não é obrigatório, porque o nosso próprio tratamento, a micro, ela reprograma, então ela muda muita coisa, até no modo de ser do paciente, nas coisas que não estão legais, assim, reações que não são boas para ele, na vida dele, a micro reprograma, então muda muita coisa. Então, não necessariamente a pessoa vai precisar de uma terapia, mas tem pacientes que vão se beneficiar muito de uma terapia também. Acho que terapia é bom para todo mundo, né? Até para a pessoa se conhecer melhor, né? Ela buscar esse... Eu acho que o grande mal que a gente enfrenta hoje em dia é essa viagem tão difícil da gente fazer, né? O homem já foi para a Lua, já está estudando uma forma de chegar em Marte. Hoje nós temos aviões aí que nos levam de um país ao outro de forma muito rápida. Só que a viagem para dentro da gente mesmo é tão difícil, né? Muitas vezes a gente não quer enxergar, né? E não quer viajar. E é o que o antidepressivo faz. A gente para de sentir com o antidepressivo, né? Tá. E aí é até mais difícil de entrar em contato com o que gerou aquela depressão, o que gerou aquele mal-estar. Os pacientes se assustam com o que você consegue identificar na micro? Não é que se assustam, eles às vezes não sabem muito bem como que é a técnica e aí vem uma quantidade tão grande de informações que eles falam, nossa, mas como que dá para saber tudo isso? E é uma técnica de leitura do que está guardado no corpo, né? Então é uma técnica. E às vezes eles assustam nesse sentido. Como que você sabe tudo isso? Não sou eu que sei, foi o seu corpo que contou, né? Que interessante. E você falou que dá para saber até datas. Datas. Se aconteceu na gestação, em que mês de gestação, na infância, mais ou menos a idade que a pessoa tinha. É super preciso, porque o corpo guarda aquilo com uma riqueza de detalhes muito grande. Nossa, que interessante. E quem que descobriu ou desenvolveu essa técnica, vamos dizer assim? Então, é uma técnica francesa, né, que foi desenvolvida por dois franceses, o Benini e o Grosjean, que estão vivos e continuam evoluindo muito na micro. Todo ano a gente tem atualizações da técnica, então tem conhecimentos novos, eles estão a todo vapor, sempre pesquisando. Que interessante. E pessoas de quais áreas podem fazer esse curso? Elas podem buscar essa especialização? Então, quando eu fiz o curso, que já faz alguns anos, eu pude fazer mesmo sendo médica. Aqui no Brasil, atualmente, eles restringiram para começar o curso profissionais da área da fisioterapia. Tá. Então, atualmente, eu acredito que talvez nem médicos consigam fazer o curso. Nossa, então você fez no momento certo mesmo, né? Sim. Que bacana. E a gente fica feliz, né, de você, com toda essa sensibilidade, o seu jeito de ser, né, ter feito esse curso e fazer bem para tantas pessoas, né? É uma profissão, é um trabalho, é o seu modo de ganhar a vida, né? Como diz, ganhar o pão de cada dia, mas a gente sente, né, que você tem um carinho, tem um amor muito grande por essa profissão. E é o que a gente gosta muito aqui, de conversar com pessoas, né, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de paixão pelo que fazem. Né? E eu fico muito grato novamente por você ter aberto esse espaço na sua agenda para estar aqui compartilhando essas informações que com certeza vão ser muito importantes para o nosso ouvinte. Agora, muitas vezes as pessoas podem estar ouvindo em casa falando, nossa, essa moça deve levar uma vida tão chata, né? Ela só deve comer alface, só toma água. Você ter qualidade de vida exige esse tipo de sacrifícios, assim, diante de tudo que o mundo nos oferece? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu já encontrei a Isabela numa hamburgueria aqui da cidade e a gente estava lá, então
eu sei que, assim, dá para levar uma vida com todos os prazeres que o mundo nos oferece, mas, ao mesmo tempo, de uma forma saudável, né? Sim, eu falo que tudo é uma questão de dose, né? Aham. De moderação. Então, dá para ter qualidade de vida, assim, a maior parte do tempo é bom você ter uma dieta equilibrada, saudável, mas no fim de semana, por exemplo, você tem que se permitir comer uma coisa que você goste, fazer uma coisa que você acha bacana, porque senão a gente não consegue viver assim feliz, né? Uhum. Vive sempre muito regrado, né? Atualmente, você está falando da hamburgueria, atualmente eu sou vegetariana. Ah, tá. Então, por opção, né, gosto muito dessa parte, mas não que eu indique isso para os pacientes, é uma opção minha, né? Mas mesmo sendo vegetariana, tem muitas opções de coisas gostosas para se comer, né? Porque a gente vem de uma... A gente não, né? Eu venho de uma... Você é bem mais nova que eu. E na minha época de juventude, uma pessoa vegetariana era bem isso, né? Ela comia só alface, arroz, não tinha opções. Sim. Eu falo porque a Patrícia é vegetariana também, Sim. né? Também por uma opção. E a gente vê a quantidade de alimentos que tem e você pode perfeitamente viver sem a carne no sentido nutricional, Sim. não é? Claro que no sentido do prazer, você, né, quem gosta de ir num churrasco, tal, aí já é outra conversa, mas nutricionalmente falando, é muito mais do que só aquela proteína de soja, né? Nossa, tem muitas opções hoje em dia, até de quem não tem muito tempo de preparar, tem opções congeladas de qualidade, marcas boas, coisas muito gostosas com tempero muito bom. Aqui na cidade a gente tem restaurantes vegetarianos também muito bons. Então aquele mito, de comida vegetariana é ruim, é sem gosto, não, hoje em dia não é bem assim, né? Já foi um tempo assim, né? Pode ser que sim, mas hoje em dia as opções são muito grandes. Mesmo na internet, se você buscar receitas vegetarianas, tem muita coisa, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que existe espaço e oportunidade para todo mundo. Sim. Não é? Quando um profissional age, né, porque a gente falou muito dessa guerra fria, né, Sim. existente entre aí as diversas áreas da medicina, a medicina chinesa, né, a milenar medicina chinesa que a gente vê até hoje dando resultados, e existe aquela briga, isso não funciona, isso não... Tem espaço para todo mundo. Tem. E o principal que eu acho é não criticar sem conhecer. Exatamente. Porque tem muitos médicos, até eu vejo que eles criticam a homeopatia, podem talvez criticar a microfisioterapia, mas eles não conhecem. Porque eu falo por experiência própria. Na faculdade de medicina, quem não vai atrás não tem contato nenhum com a homeopatia. Eu tive porque eu gostava muito, então a gente criou um grupo de estudos lá na faculdade de homeopatia, mas se não, o resto não sabia de nada do que era homeopatia, quais eram os princípios, o que é um absurdo, porque a homeopatia é uma área médica, está no SUS, está prevista no SUS, e a grande maioria dos médicos não sabe nada a respeito. Só que não sabe nada a respeito, mas critica. Exato, né? Você falar porque do desconhecido, a minha medicina que eu estudei foi a medicina convencional na faculdade. Então, eu conheço a medicina convencional. Agora, eles não estudaram a homeopatia. E nem tiveram, às vezes, a menor curiosidade de saber os princípios, de saber como funciona, de observar pacientes que se tratam. Simplesmente, eles criticam. Questão do respeito, né? Sim. A frase do Voltaire sempre, né? Posso não concordar com você, mas eu defendo o direito Sim. de você seguir a linha que você quer, defendo o direito de você falar. E a gente cai aí no bom senso e no respeito. Sim. E isso é uma coisa muito importante hoje em dia, né? E nós conversamos hoje com a doutora Isabela Matos, falamos sobre homeopatia, sobre a microfisioterapia, essa ciência tão bacana, essa técnica, né, tão interessante e muita gente não conhece. Então a gente tem a felicidade de levar a todos os ouvintes essas informações. Então nós temos uns minutinhos ainda, Isabela, para suas considerações finais aí, você falar o que você julga importante das pessoas saberem dessas ciências, não é? Então, espero que vocês tenham gostado do que foi falado hoje, que tenha dado para ter uma ideia um pouquinho de como é a homeopatia, como é a microfisioterapia. Adorei o convite, estar aqui mais uma vez foi muito bom.
Eu vou deixar meu site, que lá tem muita informação também a respeito ótimo. da homeopatia, a respeito da micro. Lá tem espaço para mandarem mensagem para mim. Então, se ficou alguma dúvida, alguém quiser perguntar alguma coisa, pode entrar em contato, sem problemas. Que ótimo. Então, meu site é www.draisabelamatos.com.br. O DRA, só para explicar, é a abreviação de doutora, e o Matos é com 2 T's. Isabela. Isabela simples, com S e com L só. Que legal. E então lá tem os contatos todos. Vou deixar o contato da minha secretária também, se alguém quiser entrar em contato. É pelo telefone 19 99904 3838. Vamos repetir? 19 99904 3838. E tem uma página no Face também, que vocês acham como homeopatia e microfisioterapia. Também sempre coloco lá algumas coisas, algumas curiosidades. Quem quiser acompanhar, fique à vontade. Que bacana. Então tem aí todos os contatos para quem quiser tirar alguma dúvida, né? Pode entrar em contato com a doutora Isabela. Sim. Mas eu quero agradecer muito pela sua presença aqui, colocar o programa mais uma vez à disposição para a gente falar de saúde, falar de comportamento. Você é sempre muito bem-vinda, tá? Muito obrigada, também estou à disposição. Sempre que precisar de alguma coisa, é só entrar em contato. A gente vai dar um grito para você lá, sim. Tá bom, tá? muito obrigada. Obrigadão, doutora.